Como vão, alunos? É um prazer estar aqui novamente para apresentar e compartilhar mais conhecimento com vocês. Hoje, nós iremos nos aprofundar sobre os conceitos de custos, tratando das classificações dos custos e dos métodos de custeio. Então, vamos começar. Para que possamos calcular os custos da melhor maneira, devemos primeiramente saber classificá-los. Para isso, devemos considerar duas óticas para a classificação dos custos, com relação ao custo do produto fabricado e com relação dos custos aos diferentes volumes de produção. Quando estamos analisando com relação ao custo do produto fabricado, temos os conceitos dos custos diretos e indiretos. Gosto muito de utilizar de exemplos, portanto, peço que pensem na produção de uma barra de chocolate. Olha que delícia! Agora imaginem que itens são necessários para a produção dessa barra de chocolate. Cacau, açúcar, a mão de obra de quem opera as máquinas. São itens em que se é fácil mensurar a quantidade demandada. Agora, e a energia elétrica, por exemplo? A diferença entre os custos diretos e os indiretos é que os diretos trazem a possibilidade de mensuração objetiva da quantidade consumida para a produção de um determinado bem. Já os custos indiretos são consumidos conforme um rateio, a partir de um referencial. Outro exemplo interessante é uma mesa de amigos em um restaurante. Todo mundo fez os seus pedidos, mas ninguém fez o controle de quanto cada um consumiu individualmente. Ao final, decide-se, portanto, realizar um rateio da conta, seja dividindo em partes iguais ou utilizando o peso de cada um e a altura por referência, etc. Portanto, tudo aquilo que não tivermos condição de mensurar sua efetiva utilização por produto e utilizarmos um referencial para rateio, consideramos que é um custo indireto. Agora nós vamos avaliar os custos sobre a ótica do volume de produção. Nesse momento, nós temos dois tipos de custos, os custos fixos e os custos variáveis. Por custos fixos, podemos entender como sendo aqueles que, seja produzindo uma unidade ou 10.000, será mantido no seu mesmo valor. Podemos utilizar como exemplo o aluguel de um barracão da produção ou a locação de máquinas, ou seja produzindo uma ou 10.000, o valor será o mesmo. Já os custos variáveis são aqueles que irão alterar conforme a produção. E nesse momento, podemos utilizar como exemplos as matérias-primas e energia elétrica consumida. Quanto mais produzir, mais esses itens serão utilizados. Com relação aos custos fixos, peço que avaliem esses dois gráficos. O gráfico da esquerda demonstra claramente o que eu comentei. Mesmo aumentando o volume de produção, seu valor permaneceu o mesmo. O segundo gráfico da direita demonstra a evolução do custo fixo unitário, conforme o aumento da produção. Como esse custo permanece inalterado conforme o volume da produção, o custo fixo unitário tende a ficar cada vez menor conforme mais produtos são produzidos. Agora, alunos, vejam esses dois gráficos com relação aos custos variáveis. No da esquerda, podemos observar que, conforme a quantidade produzida aumenta, os custos variáveis também aumentam. Pegue como exemplo a produção da barra de chocolate. Quanto mais chocolate se produz, mais cacau será necessário e por isso seu custo aumentará. No gráfico da direita, vemos que existe uma linearidade da evolução dos custos unitários variáveis. Seguindo o exemplo da produção de barra de chocolate, e me desculpem por falar quantidades que não representam a verdade de uma receita de chocolate, ok? Bom, pensemos que para se produzir 30 kg de chocolate, são necessários 20 kg de cacau, que custa R$1 o quilo. Nisso, teremos que o custo unitário variável é de 0,67 o quilo. Se aumentarmos a quantidade produzida para 60 quilos, aumentará a quantidade necessária de cacau, no caso mais 20 quilos. Fazendo a conta, temos que o custo unitário variável permanecerá em 0,67 o quilo. Temos outros dois conceitos de custos interessantes a se comentar. Primeiramente, os custos semivariáveis. São aqueles que se mantêm fixos até um determinado volume de produção, mas quando ultrapassam esse limite, passam a ser variáveis.
Por exemplo, as companhias de energia elétrica ou de fornecimento de água possuem um valor mínimo fixo para até um determinado limite de consumo. Passando esse limite, a cobrança começa a variar conforme o consumo. Os custos semifixos. Com relação aos custos semifixos, temos que esses custos se mantêm fixos até um determinado patamar. Existindo a demanda pelo aumento desse custo, o patamar aumenta e se mantém fixo, até que um novo patamar ocorra. Um exemplo, pensemos que uma empresa paga um armazém um valor fixo mensal para armazenar até 10 mil quilos de seu produto. Conforme a necessidade de aumento desse patamar de armazenagem, o contrato aumenta de 10 mil para 15 mil. Mas até que novamente surja a demanda pelo aumento ou diminuição deste novo patamar, os custos ficarão fixos. Bom, alunos, antes de prosseguirmos, gostaria de reviver com vocês alguns conceitos das classificações de gastos. Vamos lá! Sabemos agora que os gastos se dividem em custos, despesas e investimentos. Os custos são aqueles gastos que serão inseridos na produção. As despesas são aqueles gastos necessários para a roda da empresa girar, mas que não se aplicam no produto. Os investimentos são aqueles gastos que irão compor o ativo da empresa. Bom, com relação à classificação dos custos, como vimos hoje, temos os diretos e indiretos, fixos e variáveis. Já as despesas irão variar conforme a atividade da empresa, podendo ser, por exemplo, administrativas, vendas e financeiras. Para finalizar, gostaria de comentar outro tipo de custos. Custo de transformação. Custos de transformação são aqueles incorridos para transformar a matéria-prima em produto. Podemos compreender nesses custos a mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. Nós temos também os custos primários, que compreendem os custos de matéria-prima e de mão de obra direta. Por fim, temos o conceito de custo de produção, correspondendo aos custos de matéria-prima, mão de obra direta e custos indiretos. Bom, alunos, agora que nos embasamos nas classificações dos gastos, vamos começar a trabalhar a forma de cálculo que iremos utilizar para chegar aos custos dos produtos. Como iremos ver, existem sistemas de cálculos de custos que são adequados para cada tipo de empresa e atividade. E esses sistemas podemos chamar de métodos de custeio. Podemos compreender, portanto, que os métodos de custeio são as diretrizes utilizadas para a empresa apurar seus custos classificados. Como iremos ver, existem métodos de custeio mais complexos, com um nível de detalhamento maior, mas que possuem um custo de controle maior também. Por isso, deve ser sempre avaliado o custo-benefício da implantação de um método de custeio. Nessa tabela que vocês estão vendo, temos os 3 principais métodos de custeio que foram criados ao longo das últimas décadas. Resumindo rapidamente, os 3 para começar a introduzir os seus conceitos, ok? Bom, o método de absorção se resume pela lógica de apropriar os custos indiretos a partir de um rateio. O método variável considera para a formação de custo apenas os custos variáveis. Por fim, o método ABC realiza a apuração dos custos a partir de atividades, vinculando aquelas ligadas à produção do produto como componentes para a formação do custo. Bom, vamos nos aprofundar agora nos conceitos do método de absorção. Nesse método, temos a apropriação dos custos incorridos no período, sendo os diretos apropriados normalmente, conforme a sua utilização. Isso se dá porque é fácil mensurar quanto de suco de limão é utilizado para produzir uma garrafa de 2 litros de refrigerante de limão. Já os custos indiretos são apropriados conforme um rateio, ou seja, é utilizado um referencial para se decidir quanto de cada insumo se apropriou. Bom, para melhorar a compreensão sobre esse método, gostaria de comentar o exemplo abaixo. Ok, a empresa ABC, ela é uma fábrica de sapatos e tem dentre os seus gastos 2 funcionários administrativos, 3 funcionários da produção, couro, cadarço, energia elétrica, aluguel do seu prédio e aluguel do maquinário da linha de produção. Vamos tomar como premissas desse exemplo que a ABC não possui formas de mensurar quanto de energia elétrica é consumida pelas máquinas de produção,
e que o escritório administrativo e a linha de produção ficam no mesmo prédio, ok? Nesse exemplo, temos que a energia elétrica e o aluguel do prédio, por serem utilizados tanto pela produção quanto pela área administrativa, precisarão ser rateados para se estimar exatamente quanto deles faz parte do custo e quanto faz parte da despesa. Se a empresa tivesse mais de um produto, uma regra de rateio por produto também deveria ser implementada. São exemplos de regras de rateio. A partir da área ocupada, para se definir o aluguel, por exemplo. A partir da quantidade de máquinas, para se definir a energia elétrica. A partir da quantidade produzida, para se definir o rateio por produto, entre outros. Bom, o método de custeio por absorção é um bom método para a formação do preço de venda, porém ele possui algumas ressalvas. Essa alocação de custos indiretos a partir de um rateio pode acabar sendo arbitrária e não refletir a realidade. Além disso, como esse método não considera o cenário externo, ou seja, o mercado, esse método acaba sendo efetivo apenas para produtos sob encomenda ou que não possuam concorrência. Bom, alunos, por hoje é só. Espero que tenham gostado dessa aula e espero vê-los em breve. Até mais!